Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web, em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em www.youtube.com/dossierhistoria. Finalmente, boa noite aos navegadores da net que acessam nossa fanpage em facebook.com/dossierhistoria. Dossiê História é um programa eminentemente cultural, realizado sempre ao vivo, às sextas-feiras, a partir de 20h30, com reprises aos sábados e domingos, a partir de 22h30. Hoje, sexta-feira, 13 de junho de 2015. A Comissão da Verdade fora instituída para tornar transparentes os fatos obscuros dos anos de chumbo, ao tempo em que desvendaria o paradeiro de desaparecidos. Mas isso não ocorreu na realidade. Essa comissão transformou-se em deslavada mentira. Virou samba de uma nota só, com o objetivo inescondível de revogar a lei da anistia, vingar os derrotados da Guerra Fria e punir somente os vencedores, que combateram os comunistas, guerrilheiros, terroristas, assassinos e ladrões. Dentre esses coadjuvantes da guerrilha e do terror, insere-se a própria presidente Dilma. Portanto, a Comissão da Verdade é, na verdade, a Comissão da Mentira e a da vingança pessoal de Dilma Rousseff. Há um princípio de direito que estabelece ser o ato jurídico da anistia o perdão, e como tal é ato jurídico perfeito e acabado e irrevogável. Imagine se alguém perdoa e depois se investe no direito de desperdoar. Não tem sentido, portanto, o perdão é irreversível. O Supremo Tribunal Federal, aliás, já confirmou os efeitos da anistia a ambos os lados desta guerra ideológica que renasce em nossos tempos atuais. Hoje, Dilma é vaiada pela população como símbolo da mentira e do estelionato político, mas ela quer vingança, quer alterar a lei da anistia, quer desperdoar, quer reverter ato jurídico perfeito e acabado. Vamos buscar a palavra do blogueiro conservador e católico, arquiteto e político, Percival Pudina. Vamos lá, vamos ver. De que se constitua no país uma comissão de 7 pessoas, indicadas por um único dedo. Vão participar da comissão tu, completando 7. Sendo que o dedo que apontou as 7 pessoas é um dedo que está envolvido no processo, esteve envolvido na história e na construção daquele período tão triste, tão amargo. A verdade histórica não é assim encontrada. Encontrar-se a verdade histórica significaria abrirem-se os documentos, chamarem-se os historiadores, os pesquisadores, para que eles produzam as suas análises. Agora, aparta-se do escopo da comissão toda uma parte da verdade que corresponde àqueles que pegaram em armas, que cometeram seus atos de violência, que cometeram suas arbitrariedades, que assaltaram, que sequestraram, que executaram e que, portanto, cometeram também delitos humanos de gravidade. Esta parte da verdade não interessa, não está no escopo da comissão. E estas 7 pessoas vão se dedicar a uma parte da verdade, porque a história não foi feita apenas pelo Estado. A história foi feita por aqueles que geriam o Estado na época, com todas as irregularidades próprias daquele período, e aqueles que, na ilegalidade do regime da época, agiam e reagiam, cometendo também eles os seus crimes. Olha, estes crimes são crimes menores? Quem diz que são? Aqueles que foram explodidos com uma bomba terrorista no aeroporto de Guararapes, aqueles que foram explodidos por bombas que explodiam nas portas dos quartéis e que não tinham nada, os transeuntes que estavam dentro das agências bancárias, eles são irrelevantes perante a história?
Se quiserem saber, na minha opinião, quem prestou o melhor serviço para a construção da democracia no Brasil, não eram aqueles que pegaram em armas para implantar um regime pior do que aquele que estava implantado, mas aqueles que ficaram fazendo política no Brasil, o pessoal do PMDB e de alguns partidos da esquerda, que ficaram na trincheira do processo político para construir o processo de anistia, para construir o processo constituinte e para redemocratizar o país. Os que pegaram em armas, nos depoimentos deles mesmos, pilhas de livros escritos, Jacob Gorender, Arão Reis Filho, escreveram livros dizendo que não lutavam pela democracia. Pegarem armas dentro de um país para implantar um regime de modelo cubano, ou chinês, ou soviético, financiados por estes organismos internacionais, recebendo deles orientação, instrução e armas, é gravíssimo também, porque a sociedade brasileira não queria isso e jamais os apoiou. E não se diga que pegaram em armas por causa da tortura. Eles pegaram em armas antes de começar a tortura e não teriam parado se a tortura parasse, porque o objetivo não era acabar com a tortura, o objetivo era implantar um outro regime, pior do que aquele contra o qual lutava. E acho que é assim mesmo que tem que ser. Abra-se, mas abra-se tudo. Abra-se tudo. Agora, não se busquem 7 sábios de Sião, né, para fazerem eles a sua investigação. A investigação deles com uma agravante. A sociedade brasileira ainda não se deu conta disso. A atribuição da comissão não é apenas investigar isso. A comissão vai fazer audiências, vai convocar pessoas, vai chamar testemunhas, vai promover audiências públicas. Agora imagine, senhor, alguém é acusado de ter cometido determinada violação de direitos humanos. É apresentado ao público por uma comissão que não é órgão do Ministério Público, não é da polícia, não é do Poder Judiciário, não faz parte das instituições do país. Expõe-se alguém publicamente, está julgado, condenado, e o nome disso é linchamento, porque o Poder Judiciário está fora. Estas coisas não se fazem assim. Vocês perceberam que as pessoas poderão ser condenadas sem terem sido julgadas? Recebem a pena da sua exposição pública, por uma comissão escolhida assim a dedo por alguém. Querem levar para o Poder Judiciário? Bom, como não puderam levar para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário reconheceu a importância da anistia para selar esse episódio da história do ponto de vista do perdão, criaram agora uma comissão para fazer linchamento público. Muito bem, então estamos retornando na esteira da Comissão da Verdade, ou melhor, da mentira. Nosso tema de fundo é a chamada Casa da Morte, que na verdade não tem nada de morte, tem uma casa da vida, vocês vão ver. Nós fomos lá, fizemos uma reportagem no local e de maneira inédita, pela primeira vez, os petropolitanos, o Brasil e o mundo, vai ver a casa, a famosa, ou a famigerada, ou a apelidada Casa da Morte, por dentro, internamente. É uma casa que, inclusive, não está mais no original como era antigamente, porque o atual dono, que é o nosso entrevistado da noite, ele vai falar, vai esclarecer sobre essa situação. Então, supostamente, a casa que supostamente teria sido utilizada para torturar terroristas e esconder cadáveres na década de 70. Para falarmos sobre o assunto, convidamos o atual proprietário da casa, o engenheiro Renato Firmento de Noronha, que vai conversar conosco sobre o assunto. Boa noite, Renato. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado também pela sua participação na noite. Eu convidei também o doutor Fernando Aires da Mota, que se chegar, vai chegar um pouco atrasado, mas ele já me ressaltou que, em função de compromissos profissionais, talvez ele não comparecesse hoje em função de um recurso que ele teria para fazer. Renato, eu iniciaria a nossa conversa, inicialmente, perguntando a você, que caiu de paraquedas nessa situação toda, você comprou a casa, muitos anos depois desses fatos terem ocorrido,
E foi em que ano, mais ou menos, que você comprou a casa? Gilberto, primeiramente eu queria agradecer a você a oportunidade de eu passar aqui uma visão sobre o outro lado, né, vamos dizer assim, dessa história da minha casa, né? Respondendo a tua pergunta, eu comprei essa casa em 1979. A casa que me custou muito caro, porque foram economias, foi empréstimo, eu tive que vender muitos bens, meus carros, para poder pagar, né, a compra da casa. Você comprou de quem essa casa? Eu comprei na verdade é uma empresa incorporadora que pertencia a dois irmãos, Mário e Madalena Lodas, que moravam numa casa acima da minha. E que de alguma forma são personagens também nesses processos judiciais todos que envolveram a iniciativa da Comissão da Verdade e também da Etienne, né? Da Inês Etienne. Né? Inês Etienne, que alega ter sido torturada no local. Né? E esse processo todo? Eu ia explicar essa história toda da Inês Etienne, do Mário e da Madalena, né? Que, aliás, todos os dois são falecidos. Mário e Madalena já são falecidos, os dois irmãos. Então, na verdade... Etienne está viva ainda. A Inês Etienne está viva. Mas após eu ter comprado essa casa, eu comprei essa casa porque minha família estava crescendo, eu já tinha uma filha, e aí já nasci, estava para nascer o meu segundo filho, minha mulher, minha esposa estava grávida. Eu comprei essa casa para ter uma casa maior, me estabelecer bem em Petrópolis. Né? É uma casa muito agradável, num local muito agradável, e eu tive a oportunidade de fazer essa compra naquele momento. O Mário e a Madalena, eles não esclareceram com toda certeza o que aconteceu antes da casa. Mas quando a Inês Etienne apareceu, que foi no final, foi em 1980, foi logo depois de eu ter feito a compra. No início de 1980 ela apareceu dizendo que aquela casa tinha sido utilizada para a tortura dela, ela tinha sido torturada naquela casa. E eu questionei o Mário em relação a isso. E o Mário me falou que ele não sabia dessa tortura, e quem havia morado naquela casa era o Fernando Aires da Mota. O Mário estava se referindo ao Fernando Aires da Mota, que era o filho do interventor, do antigo interventor em Petrópolis, que era também Fernando Aires da Mota. Só para fazer uma retificação, o pai era Fernando Sérgio. Sérgio, exato, e o outro é Fernando Eduardo. Fernando Eduardo. Eu vou chamar de Fernando pai. E ambos eram chamados de Fernando Aires. Exatamente, eu vou chamar Fernando pai e Fernando filho. Né? O Fernando filho é que havia morado lá, eu não sabia na época. Quem me contou isso foi a vizinha que morava na casa abaixo. Ela me contou que havia o Fernando, que o Mário se referia, era o Fernando filho, não era o Fernando pai. Né, que o Fernando pai havia sido interventor em 67, interventor em Petrópolis. E o que acontece? Ao perguntar para ele quem tinha conhecido, ele falou que o Fernando morou lá de 73 a 78, quando ele moveu um processo para retirar o Fernando da casa, que era em relação a uma briga que eles tiveram em relação à compra da casa ou aluguel da casa, que foi uma discussão que é um processo que existe na justiça. O Fernando, ele ganhou a causa, né, e depois de ser compensado, ele se retirou da casa. Então, logo depois, ele coloca a casa à venda e eu compro. Ou seja, nada me foi dito sobre torturas ou casa emprestada para alguém, nunca me foi dito nada. E eu comprei essa casa para morar com a minha família. Fiz vários investimentos, investi minha vida toda lá na casa. A casa, hoje em dia, ela tem uma área muito superior, o dobro da área original. A área original dela era perto de 180 metros quadrados, hoje ela tem 370 metros quadrados. Então é uma diferença, uma casa completamente diferente da casa anterior. Tá, e aí o município resolveu desapropriar a casa sob a alegação de que ali faria um museu. Faria um museu, exatamente. E um memorial em relação isso é uma coisa vítimas da tortura. Isso é uma coisa muito estranha, né? Porque não me perguntaram nada, não foram conversar comigo, não falaram nada. Eu fui surpreendido por esse decreto. O município nunca
me falou nada, e eu me sinto uma vítima, porque, na verdade, é o investimento da vida, né? A gente investe a vida, a gente está acostumado àquilo, são os hábitos que a gente tem. E a casa foi subavaliada, né? A casa foi muito mal avaliada, inclusive com a área errada, né? Porque eles utilizaram uma área inferior à área atual, utilizaram uma área de 250 metros quadrados, quando a área atual é 370 metros quadrados, reconhecido por eles. De construção reconhecida por eles, legalizada. E com um terreno... Com um terreno de 1.800 metros quadrados. 1.800 metros quadrados. Então, para que o telespectador tenha uma noção sobre a casa, nós vamos passar agora um pequeno vídeo que fizemos, um documentário no local, e eu vou pedir a você, Renato, que à medida que o vídeo for passando, tá, você, depois da minha apresentação, que vai ter uma apresentação minha primeiro, mas depois da apresentação vão aparecer algumas cenas, algumas imagens da casa, tanto na parte externa quanto na parte interna. Ok, então vamos lá ao nosso próximo. Essa casa atual, você já pode ver que ela tem um segundo andar. Não tinha na casa inicial, né, quando eu comprei. São poucos os cômodos que são originais. Você vê que tem uma área de lazer ampliada, o segundo andar aparecendo lá, a área de lazer toda que foi... Agora Petrópolis, entre o Caxambu e o Quarteirão Suíço, há uma casa que tem uma história para contar. Ela foi apelidada de Casa da Morte. Segundo consta nos noticiários, ao longo desses anos, aqui teria sido o palco ou o local onde alguns guerrilheiros e terroristas teriam sido torturados pela repressão na época dos governos militares. Esta casa hoje pertence a uma pessoa que nada tem a ver com essa história, Renato Noronha. E essa matéria que nós vamos fazer hoje é exatamente para mostrar a casa por ângulos que jamais foram vistos pela mídia e pelo público. Nós vamos mostrar a casa pelo seu interior e pelos seus jardins. E vamos conversar com o Renato sobre a angústia dele e todos os aborrecimentos que ele teve pelo fato de seu patrimônio estar envolvido nesta situação. Vamos também, durante a matéria, mitigar essa história para ver o fundo de verdade e os mitos que foram criados em relação a essa casa. Vamos lá. Então, isso aí é uma cena interior da casa, né, na sala, na parte original, né? Na sala de estar da casa, né? Isso aí são os móveis, né, decoração. Você vê que é uma casa que é de família, uma casa familiar, né, vivendo de família. É uma casa agradável de se morar. Ela foi reformada, você vê que isso aí é a escada para o segundo andar, que não existia, né? Ela foi construído depois de eu ir morar lá. É uma sala, uma casa, na verdade é uma casa que ela é uma casa moderna, não é uma casa de mais de década de 60. Ela tem, bem iluminada, bem arejada. Essa aí é uma área nova, né? Uma área nova, totalmente nova. E na questão de essa é a área que a prefeitura não reconhece. É uma área que está edificada e a prefeitura não reconhece isso. A prefeitura trata ela como uma área da casa original. E apesar de ser, olha a cozinha moderna, não é uma cozinha da década de 60, foi totalmente reformada. A casa não é mais
não é um acervo, não é um memorial. Não teria nem sentido, fazer exatamente. Um memorial ali naquele local. Sem você considerar que é no alto do morro, difícil acesso, né? São ampliação da casa, ela foi toda estendida para o fundo. Isso é o que está sendo mostrado agora, é o termo de declarações, foi destacado ali, né? Aquele ali é o depoimento da esposa do Fernando Aires da Mota, Fernando Eduardo, né? E se disse arrependido, que foi buscar copos lá. O delegado Cláudio Guerra, delegado da Polícia do Espírito Santo, ele publica um livro chamado Memória da Guerra Suja, e onde ele diz que em 74, a partir de 74, foi em 74, 75, desenrola isso, ele foi buscar 10 corpos. E ele colocava no carro dele, num Chevette, na mala do Chevette, e levava até uma usina no Espírito Santo, segundo ele, para queimar os corpos. Mas em 74, nasceu o primeiro filho do casal que morava lá. Que aqui tem umas fotos aqui, eu tenho umas fotos aqui. Eu vou pedir ao Kaique para dar um look que mostram essa família morando lá. A foto é datada, talvez não apareça, mas as fotos são datadas, porque naquela época... Está aqui, novembro. Isso, 73. Novembro de 73, está aqui. Porque naquela época não aparecia, né? A data, a foto quando era revelada, era colocada a data, né? Aqui é a esposa do Fernando Aires da Mota. Aqui é o próprio Fernando Aires da Mota aqui. Essa aqui, você está mostrando a imagem de cima. É a imagem da casa, originalmente, como ela era em 73. Com a esposa do Aires da Mota no portão. Agora, a segunda foto embaixo, Fernando Aires da Mota carregando lenha num terreno vizinho. Que estava sendo preparado para uma construção. Em 73 havia uma construção na casa ao lado. A terceira foto é a esposa dele. Na lareira, em frente àquela lareira. Que aparece também naquela época, quando eles foram morar lá. Então, quer dizer, o que interessante é que essa primeira foto, mostra de novo, por favor, Prisco. Essa primeira foto foi publicada pela Comissão da Verdade, foi mostrada como a casa em funcionamento em 73. Ou seja, essa família está sendo colocada, essa senhora que está no portão, está sendo colocada pela Comissão da Verdade como habitante da Casa da Tortura. Essa foto apareceu com ela no portão. Que absurdo! Aqui nós vamos mostrar aqui um outro close da foto da casa. Casa na época, não tinha portão. Novembro de 1973. O portão lateral, não existia portão lateral, era aberto. A data e tudo, O portão da frente também era pequenininho. Agora vou mostrar aqui uma outra foto. Mais um grupo de fotos aqui da casa, em cima aqui, um close da casa. Na foto do meio, uma vista da casa para a cidade. Com o terreno onde estava iniciando a construção da outra casa, ao lado. Né? E a terceira foto, o próprio Fernando Aires da Mota sentado na sua sala. Também em novembro de... E é isso aqui. Aí, o Fernando, na época, sentado na sua casa. Quer dizer, impossível que num ambiente deste pudesse pensar em tortura e pessoas sendo mortas. E com 3 filhos, né? Com 3 filhos que nasceram. Existe um lá, depoimento. Nasceram isso lá. É muito bom colocar. A Comissão da Verdade, ela teve lá em casa. Ela teve na minha casa, antes do relatório dela. Foram mostradas essas fotos. Essas fotos foram mostradas para eles. Eles sabem disso. Tanto que eles pegaram essa foto aqui, a primeira foto, e colocaram a foto com a esposa do Fernando no portão, como a casa em funcionamento, a Casa da Morte em pleno funcionamento em 73. E eles estiveram lá em casa. Eu mostrei isso para eles. Mostrei o depoimento da esposa do Fernando, dizendo que em 73 ela foi morar. Em 74 nasceu o primeiro filho. Termo de declaração, que onde é que está a câmera? Está lá? Termo de declaração do Ministério Público Federal, formal. É uma declaração formal do Ministério Público Federal, onde existe uma pessoa que diz
declara que ela morava na casa a partir de agosto de 73. Dona Silvana Príncipe Aires da Mota, que era a esposa do Fernando. É que tem o termo de declarações depois do próprio Fernando dizendo a mesma coisa. Mas, então, isso aí que eu acho, e a Comissão da Verdade sabe disso. E a Comissão da Verdade continua a afirmar que em 74 foram desaparecendo pessoas. Quer dizer, então, são fatos apurados pela comissão que são eminentemente contraditórios. Basicamente contraditórios, porque eu acho que ela omite a verdade, ela omite totalmente. Mas são contraditórios e eles aceitaram. Sem lógica, porque Inês Etienne alega que foi torturado em 1971. 71. E esse delegado, como é o nome dele? Cláudio Guerra, alega que foi buscar corpos lá em 74. 74, exatamente. Não, e a prova contundente de que em 1973 o Fernando Aires da Mota morava com a esposa. Exatamente. Lá. E existem depoimentos dizendo que Davi Capistrano, que era do Partido Comunista, Davi Capistrano foi morto, quer dizer, foi visto morto naquela casa. Davi Capistrano foi preso em 74. Isso está no relatório do Grupo Tortura Nunca Mais. Davi Capistrano foi preso em 74, quando morava lá o Fernando Aires da Mota. Entendeu? E tem também o caso do Palhano. Aloysio Palhano, isso aí. Que foi até objeto de uma matéria recente na Tribuna de Petrópolis, né, que diz que a Comissão Nacional da Verdade não descarta hipóteses, né, de que a família do bancário, sindicalista Aloysio Palhano, ainda procura respostas, né, sobre... Ele era membro militante da Vanguarda Popular, que, por coincidência, ele era, vamos dizer assim, um contraparente do Fernando Aires da Mota. Exatamente, era casado, quer dizer, um irmão dele era casado com a irmã do Fernando. Ele era concunhado do tio do Fernando. Exatamente. Concunhado do tio do Fernando. A irmã do tio do Fernando, né? Essa tia do Fernando era casada com o irmão desse Palhano, que era de Niterói, ele era um sindicalista bancário. Esse caso e se envolveu com a Vanguarda, com a BPR. Não bate o que a Comissão da Verdade, essa reportagem está falando, não bate o que o Grupo Tortura Nunca Mais comenta sobre o Aloysio Palhano. O Grupo Tortura Nunca Mais foi um grupo de familiares de presos políticos desaparecidos, que junto com pesquisadores, historiadores, em 95 publicou o resultado da pesquisa dele, em 1995, muito depois da Inês Etienne. E em 95 eles publicaram um livro, né, um relatório que chama-se Dossiê do Grupo Tortura Nunca Mais, onde eles dão sobre 300, quase 400 pessoas, nomes, eles dão um dossiê de cada um desses desaparecidos. E sobre o Aloysio Palhano, depois dessa reportagem, eu fui pesquisar no dossiê do Grupo Tortura Nunca Mais. O Aloysio Palhano, ele diz o seguinte: o Grupo Tortura Nunca Mais fala que em 71 ele estava preso no DOI-CODE de São Paulo, segundo testemunhas de companheiros de cela. Ele esteve 11 dias preso no DOI-CODE de São Paulo, segundo testemunhos do companheiro de cela. Testemunho esse que foi reconhecido pela Anistia Internacional. Então, os companheiros de cela disseram que ele foi morto em 21 de maio de 71, inclusive tem até o nome do assassino dele, que era Disseu Gravina. O torturador que matou ele foi Disseu Gravina. Disseu Gravina, que também foi chamado pela Comissão da Verdade, só que ele não declarou nada na comissão. Então, o que falam, o que o Grupo Tortura Nunca Mais relata sobre Aloysio Palhano é que ele foi torturado durante 21 dias no DOI-CODE de São Paulo e que foi morto no dia 21. Então, 21 menos 11 dá 10. E a reportagem fala de dia 13. Dia 13 ele já estava lá em São Paulo. Então, assim, não bate, essa coisa que não bate. Por que ele iria? Ele iria para Petrópolis, depois ia morrer em São Paulo, ficar 11 dias sendo torturado em São Paulo. As coisas não batem, ou seja, é muito... E é a mesma coisa com o testemunho da Inês. A Inês é o único testemunho de uma pessoa que diz que esteve naquela casa. Não existe mais nenhuma pessoa que diz. A única pessoa é Inês Etienne, que fez o testemunho sobre essa casa, que apareceu, a testemunha datado de 1971.
quando ela foi julgada, em outubro de 1971, ela foi julgada e foi condenada a uma pena... Ela pegou 8 anos. 8 anos, exatamente. Ao Ficou terminar presa a pena até dela... 1979. Exato. Quando ela terminou a pena dela, cumpriu a pena, aí ela vai para a OAB e aí ela faz uma denúncia à OAB. Quando ela apresenta, na denúncia, ela apresenta dois documentos. Um documento são os relatos da tortura dela, que são relatos que ela já tinha relatado no julgamento dela. Exatamente o mesmo, que esse relato constam daquele relatório do Paulo Evaristo Arnes, que se chama Brasil Nunca Mais, que foi publicado em 85, se não me engano, também depois dela ter aparecido. Então, em 85, era um trabalho que pesquisou todos os julgamentos de presos políticos como é que é? Justiça Militar. Então, pesquisou aquele julgamento, todo mundo que relatava alguma tortura, eles copiavam aquele relato e transcreviam no livro. Então, o relato da Inês, que a Inês relatou do julgamento dela, está transcrito no livro do Dr. Paulo Evaristo Arnes. Nesse relato, a Inês não comenta praticamente nenhuma pessoa desaparecida na casa. Esse relato está no Brasil, tortura no Brasil nunca